Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Tema importante, né? Qual a validade do laudo médico aí para a perícia? Você tem que entender isso, porque eventualmente você pode solicitar algum benefício por incapacidade, tá? Junto à Previdência Social, e você tem que entender essas regrinhas básicas de validade de laudo médico para conseguir aí chegar mais perto da aprovação. Então, vem com a gente. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se não é inscrito, inscreva-se, né? Ative as notificações para não perder nada, vídeo importante como esse. Prefere me acompanhar lá no Instagram? Lá eu abro a caixinha de perguntas para tentar te ajudar de uma forma mais individualizada. Já vou deixar aqui embaixo, @Braguenitorre, onde você vai conseguir conversar com a gente. Legal? Bom, ponto importante de hoje, né? Qual a validade aí do laudo médico para a perícia? Vamos por partes para você tentar entender. Primeiro, quem é que tem direito de solicitar essas modalidades de benefícios, né? Segundo, quando você deve solicitar e depois, qual a validade dos laudos aí, dependente de cada situação, tá bom? Então, olha só, quando você sofre algum acidente ou quando você fica doente e essa doença te incapacita de trabalhar, ou esse acidente também te incapacita para trabalhar, você tem direito aí de solicitar alguns benefícios junto ao INSS. Por que eu digo alguns benefícios? Porque vai depender da situação de incapacidade sua, tá? Se ela é temporária, se ela é permanente, e aí cada situação de incapacidade gera algum tipo de benefício. Então, para você entender, primeira coisa, para você conseguir solicitar esse tipo de benefício, você tem que ser segurado da Previdência Social. E por que você tem que ser segurado? Porque se você não contribuir com a Previdência, você não tem direito. Eu falo isso muitas vezes e muitas pessoas ainda acabam esquecendo, tá? E acabam não entendendo que só tem direito de pedir benefício por incapacidade quem paga, quem contribui com a Previdência Social. Feita essa premissa, né, você tem que entender quando é que você pode solicitar esse benefício por incapacidade. Como dito, quando você estiver incapacitado para o trabalho. Se você for segurado empregado, ou seja, você trabalhar para alguma empresa e você for empregado, contribuir de forma aí com retenção na sua folha de pagamento, o seu laudo médico pericial ele tem que ser superior a 15 dias. Por quê? Porque os 15 primeiros dias, tá, é da empresa e do 16º dia para frente, somente aí sim que é de responsabilidade da Previdência Social, do INSS em pagar. Então aqui já é o primeiro ponto, né, de questão de validade. O seu laudo médico, então, para a Previdência Social, ele tem que ter um tempo aí, né, superior a 15 dias. A sua incapacidade tem que ser superior a essa data, porque de forma contrária, o INSS não vai te conceder o benefício. Então essa é a primeira premissa. Validade do laudo médico, ela tem que ser superior a 15 dias para entender isso. Agora, um ponto mais importante. Como eu vou saber se esse laudo médico ele vai ser conclusivo para um benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, tá? Antigamente chamada de aposentadoria por invalidez, ou esse laudo médico ele vai ser aí por um benefício por incapacidade temporária. O que é muito importante detalhar num laudo médico, pessoal, primeiro, é que não importa se ele é particular ou se ele é fornecido pelo SUS. Isso não tem distinção nenhuma para uma perícia médica, tá? Você pode receber o benefício previdenciário apenas com os documentos médicos aí fornecidos por um médico particular e da mesma forma você também pode conseguir um benefício por incapacidade com documentos médicos fornecidos apenas pelo SUS. Ou das duas formas, né? Pode ser tanto médico particular quanto médico do SUS também, se você levar e o perito entender que você está incapaz, você vai conseguir o seu benefício. Então, o termo principal é incapacidade e condição de segurado, independentemente se o laudo médico seu é particular ou se o laudo médico seu é fornecido pelo SUS. Legal? Tá, mas de quanto tempo tem que ser esse laudo médico? Vai depender muito de cada situação e vai depender principalmente do médico que está avaliando a sua doença e verificando a sua condição de incapacidade. Eu vou te dar um exemplo. Uma gastrite para uma pessoa, dependendo da atividade que ela desenvolve, pode ser uma doença incapacitante. Para outro tipo de situação, pode ser que ela não seja uma doença incapacitante. Numa situação, pode ser que esse problema que eu acabei de passar para você, uma gastrite, ela pode durar 2 meses, 3 meses, 1 ano, dependendo da situação. Numa outra situação, ela dura 2, 3 dias. Então é muito relativo, não tem como a gente relativizar e falar tem que ser sempre desta forma a duração do laudo médico. Agora, o que é importante? Quando você levar o laudo médico, ele tem que estar, a sua incapacidade ela tem que estar dentro do prazo aí do requerimento do seu benefício, pelo menos. Então, por exemplo, não adianta nada você fazer um requerimento de benefício por incapacidade
no dia 10 de setembro de 2020 e você levar um documento médico de incapacidade de 3 anos atrás. Então, a probabilidade de você conseguir, né, um benefício nessa situação é muito improvável, a não ser que a sua incapacidade seja muito visível. E aí, nesses casos, não necessariamente precisa de ser um laudo médico tão atualizado. Então, primeira premissa, o seu laudo médico, independente dele ser particular ou dele ser para o SUS, ele tem validade. E a primeira premissa que a gente vai trabalhar, que ele esteja dentro do período do requerimento administrativo que você fizer dentro do INSS, com exceção se a sua incapacidade for muito visível. Ah, me dê um exemplo de incapacidade muito visível. Você estava andando de moto, quebrou o fêmur, e aí você está 6 meses com o laudo médico antigo, você chega lá na perícia médica com o Ilizaroff, que é aquela gaiola por fora, com os parafusos por fora na perna, o médico vai verificar que você trabalha, por exemplo, na condição de office boy, né, com entregador de motos, e viu que você está com uma gaiola na perna. Então, assim, não tem tanta necessidade do seu laudo médico ser atualizado, porque está visível para ele que ainda assim você está incapacitado para o trabalho. Então, nessas situações específicas, quando a incapacidade é facilmente observada ali pelo perito médico, não há necessidade de se levar um laudo médico tão atualizado, até porque o seu médico particular, muitas vezes, ele vai falar, mas já está visível a sua incapacidade. Agora, quando a sua incapacidade ela não consegue ser tão detectável, por exemplo, problemas psiquiátricos, né? A pessoa que sofre de depressão, que gera uma incapacidade, que tem a doença, tá? Muitas vezes, naquele momento que ela vai passar numa perícia, ela está bem. Ela não consegue separar momentos de depressão ou não. Nessa situação, é importante você levar laudos específicos, tá? Com o seu médico, por exemplo, psiquiatra, detalhando o tratamento que ele está fazendo em você, falando quanto tempo ele está fazendo esse tratamento em você, os medicamentos que ele está utilizando e o prazo previsto, tá? Para regulação de medicamento, para tentar melhorar a sua situação de capacidade laboral. E aí sim é importante ele colocar um prazo aí que vai depender também, tá? Do seu médico perito e também do seu médico particular que ele está analisando. Mas vai passar na perícia, atualize o laudo médico. Validade então do laudo médico. Se a doença for visível, não tem necessidade dela ser recente. Se ela não for visível, pelo menos da data do requerimento que você fez administrativo até a data da perícia, é importante ele estar atualizado com datas próximas, ultrapassando aí, não deixando ultrapassar o prazo de 30 dias da data do requerimento. Porque se ela não for visível, tá? O médico perito ele vai ter essa dificuldade de entendimento, tá? Entenda que quando você vai passar numa perícia médica, o perito ele quer saber da sua incapacidade para o trabalho. E ele entende da sua incapacidade daquele momento que você fez o requerimento para frente. Porque o que você fez para trás, se você não solicitou, ele já vai entender que você tinha capacidade laboral. Então a data do requerimento administrativo é importante como data inicial de data de laudo médico. Porque se você não conseguir identificar essa data quando você fez o requerimento, muito difícil o perito médico vai conceder o benefício para você, porque ele não vai ter uma base de dados ali para conseguir interpretar em que momento ele vai ter que conceder teu benefício. Então, considere-se aí sempre como data de requerimento administrativo. Esse é o ponto principal. Perfeito. Eu fiz meu requerimento administrativo, passei numa perícia médica do INSS, o INSS concluiu que eu tenho incapacidade de 90 dias. Perfeito. E aí, chegando próximo desses 90 dias, 15 dias antes de cessar esse seu benefício, você pode solicitar a prorrogação caso ainda considere que esteja incapacitado. Então vamos imaginar que você estava chegando próximo de cessar o benefício, falou, não, eu ainda estou doente, viu que o seu médico ainda está incapacitado, não consegue trabalhar, o que você tem que fazer? Solicitar um novo laudo médico, porque a validade daquele laudo médico antigo que você utilizou e que o perito médico do INSS concluiu que você teria condição de trabalhar 90 dias, já não vai ter mais validade. Por que não vai ter mais validade? Porque ele já foi utilizado, então você vai precisar de um novo laudo médico para passar naquela nova perícia entre aquela data próxima da cessação, tá, do benefício, com um período para frente. E aí o seu médico vai falar se é 60, se é 90, se é 120 dias, por que ele acredita nisso e por que você vai conseguir aí pedir a prorrogação. Porque talvez o medicamento que ele utilizou no começo não está dando certo, porque talvez ele tenha que fazer a troca de medicamento, você teve uma regressão, você teve uma piora no teu estado, então você vai precisar de um novo laudo médico, esquecendo aquele laudo médico. Então observe que muitas vezes o laudo médico de 20, de 30, de 90 dias, ele deixa de ser suficiente para conseguir provar a sua perícia médica, principalmente quando é pedido de prorrogação.
Então vai fazer nova prorrogação, novo laudo médico aí estipulado aí pelo seu perito, né, médico, levando aí para o perito da assistência social. Então, espero que tenha ficado claro, pessoal. Primeiro, você tem que provar incapacidade. Essa incapacidade pode ser provada por um perito particular ou por um perito do SUS. A visualização da incapacidade é fundamental para o perito, então ele tem que entender que você realmente está incapaz. Se essa incapacidade for visível, não há tanta necessidade do seu laudo médico ser tão recente. Se não ficar visível, pelo menos da data do requerimento administrativo, com um período posterior para o médico conseguir identificar isso. Fez a solicitação de prorrogação de perícia médica, aquele laudo inicial que você pediu não tem mais validade. Solicite um novo laudo médico para o seu médico, especifique por que ainda tem que ser prorrogado, que certamente você vai conseguir o benefício, tá bom? Vem com a gente, que na quinta-feira às 19 horas a gente está aqui novamente falando de direito previdenciário. Até lá, tchau!